Bom dia a todas, estamos na live número 182. E olha só, como eu falei ontem, o impossível é só um palpite que você tem. Na verdade, o que é impossível para você, na verdade, é só algo que você ainda não sabe fazer. Se um ser humano alcançou, você pode alcançar. Isso é um pressuposto da PNL, que pode ser levado como verdade para você. É uma pressuposição, mas se você modelar alguém, você consegue alcançar níveis de excelência. Mas olha só, Provérbios 4 e 8 diz assim: ame a sabedoria, e ela o tornará importante. Abrace-a, e você será respeitado. Olha que interessante isso. Provérbios 4 e 8. Ame a sabedoria, e ela o tornará importante. Abrace-a, e você será respeitado. Quando você ama a sabedoria, quando você quer aprender, em tudo que você está fazendo você quer aprender, você vai atingindo estágios maiores na sua vida. Olha que interessante. Eu comecei minha vida como lavador de automóveis, mas eu sempre prestava atenção no que acontecia ao meu redor. E o que aconteceu? Com 15 anos de idade eu já estava cuidando de uma loja de automóveis sozinho e administrando. Mas por que aconteceu isso? Porque eu comecei a prestar atenção no que realmente importava. Mesmo lavando carros, eu prestava atenção em como os vendedores agiam, como o gerente agia, e eu fui captando toda essa informação. Aos 15 anos de idade, eu já estava cuidando de uma loja de automóveis. Tem uma história maior por trás ainda, que foi algo magnífico que aconteceu na minha vida nesse período, que me levou a outro nível assim, que em outra hora eu vou contar, que é muito legal essa história, que é a minha conexão com o Criador. Foi a primeira vez que eu tive contato com Deus. Mas enfim, é uma história muito longa, eu não vou contar agora, mas quando você aprende a todo momento, aonde você está prestando atenção, porque em qualquer lugar você pode aprender, qualquer lugar, onde você estiver você pode aprender. A vida na verdade é cheia de processos, a vida é cheia de processos. Até se você ver uma pipoca depois de estourada, ela não retorna atrás. O que a gente pode aprender com isso? Que quando se abre um caminho neural na sua mente, as sinapses neurais acontecem, cria uma ramificação no seu cérebro, aquele caminho sempre existirá. Você aprendeu uma vez, dificilmente você esquecerá. Olha só, é a mesma coisa no instrumento. Eu toco bateria também, e por um período de tempo eu fiquei parado no instrumento. Eu tinha vendido meu instrumento, tinha vendido meu estúdio, mas depois que eu voltei a tocar, em questão de uma semana, todas as habilidades estavam escondidas dentro da minha mente. Eu não sei se você sabe, mas nosso cérebro pode arquivar tanto documento, se fosse possível imprimir todos os documentos que o nosso cérebro pode anexar e arquivar, daria para preencher 2 prédios do World Trade Center. São 2 prédios gigantescos. Um cérebro só poderia encher 2 prédios do tamanho do World Trade Center. Olha que interessante, né? Então, nosso cérebro tem uma capacidade incrível de aprendizagem. E a aprendizagem, ela tem... Deixa eu só baixar o volume aqui. A aprendizagem, ela tem 4 níveis. E nós vamos falar sobre esses 4 níveis, que eu chamo de o ciclo da maestria, que pode nos levar à maestria. Então, se nós podemos arquivar milhões de coisas na nossa mente, se as sinapses neurais nunca terminam dentro do nosso cérebro, ou seja, nós nunca aprendemos, nunca paramos de aprender. Uma vez pensava-se que quando chegava a maturidade, que você tinha aprendido estava o suficiente e você não aprendia mais do que isso. Isso é uma grande mentira. Nosso cérebro ele pode evoluir o tanto que você quiser. O tanto de informação que você colocar na sua mente, repetidas vezes, vai se tornando vai tendo novas sinapses neurais e você nunca para de aprender. A plasticidade neural é isso. Você nunca para de aprender. Sempre haverá novos caminhos, novas trilhas neurais que podem ser criadas no seu cérebro. Se você quiser, é claro, né? Ninguém vai te obrigar a aprender nada. Aprender alguma coisa. E o que eu mais vejo, até ontem eu falei isso na live, o que eu mais vejo é as pessoas dizendo: eu não consigo, nossa, isso é impossível para mim, não dá certo, não vai dar. Ou seja,
elas ficam se vangloriando das suas negatividades. E quando a pessoa diz assim, não consigo, ela está se bloqueando para o conhecimento. Ela está dizendo, não adianta fazer nada, não consigo. E é uma grande mentira. A pessoa caiu na própria rede. Quando ela diz eu não consigo, ela diz assim, eu não quero aprender, eu não vou aprender. Essa pessoa ama a sabedoria? Não. Porque quando você ama a sabedoria, ela te torna importante. Quando você abraça a sabedoria, você será respeitado. Ou seja, quando você se abre para o conhecimento, é notório que você transpire esse conhecimento, você respira esse conhecimento e acaba sendo notório pelo seu comportamento, pela sua atitude, como você se veste e como você fala diante das pessoas, no seu tom de voz. Tudo isso é conhecido quando você anda com a sabedoria colada com você. E você nunca vai ouvir alguém sábio dizendo, eu não consigo. Ele até pode dizer, eu não consigo fazer isso agora. Ou eu não consigo fazer ainda. Olha só, quando você coloca um ainda no final da frase de eu não consigo, opa, há uma possibilidade. E Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. A abundância nada mais é do que uma vida cheia de possibilidades. Porque se todo mundo tivesse uma Ferrari, não teria material suficiente para construir todas as Ferraris. Seria escasso, então não é abundante. Então Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida com abundância. Vida com abundância é uma vida de possibilidades. Você projeta a sua vida e pode alcançar adquirindo sabedoria. Vamos lá. Os 4 estágios da aprendizagem. O primeiro estágio é o quê? Incompetência inconsciente. Você não sabe e não sabe que não sabe. Olha que doido isso. Incompetência inconsciente. Muitas pessoas não sabem que não sabem. E por isso dizem a todo momento, eu não consigo, isso não é pra mim, não vai dar certo. Porque no fundo ela não sabe que não sabe. Ela acha que pela idade alcançou a maturidade espiritual, maturidade total da vida e se bloqueia para o conhecimento. Porque ela não sabe que não sabe. Aí o segundo estágio da aprendizagem é o quê? Incompetência consciente. Quando você descobre assim, cara, eu só não tenho aquele resultado porque eu não sei. Quando você pensa dessa forma, quando você tem consciência que não sabe, você abriu uma brecha para o aprendizado, para a sabedoria. É aí que mora uma grande sacada, olha só. Quando você está no nível de incompetência inconsciente, você nem percebe o que você faz agora. Há uns tempos atrás você não fazia. Por exemplo, dirigir um carro. Quem começou a dirigir há pouco tempo. Quando você não presta atenção na sabedoria, você não percebe esses detalhes da vida. Alguns anos atrás você não dirigia um carro, mas agora você dirige e pode até conversar com o passageiro sem problema algum. Mas não prestando atenção nisso, você acha que a aprendizagem está muito ligada à escola, à escolarização. Então quando você fala em sabedoria, automaticamente vem a escola na cabeça e não tem nada a ver com isso. É você prestar atenção na sua vida e nas coisas que você não fazia e faz agora. No nível incompetente e consciente, você não presta atenção nisso aí. Você não sabe que não sabe. E olha só, quando você chega à incompetência consciente, você diz, caramba, mas antes eu não dirigia carro, agora eu dirijo. O que aconteceu? Foi porque você se abriu para um conhecimento, você mergulhou horas de estudo, horas de prática e você começou a dirigir. Você começou a dirigir por quê? Você se abriu para o conhecimento. Você descobriu que estava num modelo de incompetência e precisava aprender algo. Você foi lá, começou a aprender e fez. Olha só. E depois você chega num terceiro nível, que é o quê? Competência consciente. Agora você conscientemente sabe fazer algo, mas ainda não é habitual. Ainda você não... Pode ver que quando você aprende a dirigir um carro, você dirige, beleza, mas ainda tem um monte de insegurança. Você não pegou uma rodovia ainda. Aqui o Adal colocou assim, mergulhar fundo no conhecimento, na sabedoria. Esta é a chave. Exatamente, é se abrir para um novo conhecimento. Aí quando a gente chega no nível de competência consciente, a gente diz, caramba, olha só, já tô dirigindo o carro agora.
mas ainda eu nunca peguei uma rodovia, eu nunca fui viajar longe. Você tem um pouco de insegurança. Você não é habitual ainda. Agora tem o quarto nível, é o mais importante. Pela repetição daquele padrão novo, repetição várias vezes, várias horas, prática, teoria, prática, teoria, prática, teoria, prática. O que acontece? Você chega num nível de aprendizagem que é competência inconsciente. Quando você chega no nível de competência inconsciente, você vai dirigir falando com alguém, você vai dirigir ouvindo um rádio, você vai dirigir pensando em outra coisa, pensando no trabalho, pensando em outra coisa. E qualquer coisa que você leva a competência inconsciente, a nível inconsciente, que você faz naturalmente, você adquiriu a sabedoria. Além de aprender, você adquiriu a sabedoria naquilo. Agora, o mais interessante é que as pessoas desistem antes mesmo de ter competência consciente. Elas desistem ali no nível de incompetência consciente. Quando elas sabem que não sabem, elas ficam com medo de se abrir para o novo conhecimento. Elas estão tão descrentes do seu potencial, da sua capacidade, que elas desistem antes mesmo de começar. Eu vejo isso na música, porque eu toco violão, toco bateria. Bateria é o meu instrumento principal até, mas eu toco violão também. E eu vi muita gente, quando eu comecei a tocar esses instrumentos, eu vi muita gente querendo, e nós montava banda e tal, e foi indo, mas as pessoas desistiam quando os dedos começavam a calejar, quando começava a doer os dedos no violão, por exemplo, eles desistiam. Bateria eles nem começavam porque eles pensavam assim, caramba, como é que eu vou movimentar minhas duas mãos, meus dois pés, como é que eu vou calcular as coisas de bateria, muita coisa pra mim, e a maioria já desistia antes de começar. E eu fui indo, repetindo. Ninguém começa bom, ninguém começa bem. E eu fui repetindo. Eu não deixava as desculpas tomar conta da minha mente. Fui repetindo, até chegar a nível de competência inconsciente. Hoje eu toco bateria e violão conversando com você, bem tranquilo, fazendo qualquer tipo de exercício ou qualquer música que eu tiro no instrumento. Eu consigo fazer isso conversando com você. E aí eu levei isso à competência inconsciente. Mas por quê? Uma, eu não desisti. Segunda, eu me abri para o conhecimento. Terceiro, eu tinha a crença de capacidade que se alguém pode, eu posso fazer. Isso é um pressuposto da PNL. Então eu abracei isso tão forte e eu fui aprendendo muita coisa nesse instrumento. A primeira coisa que eu aprendi foi que repetição te leva a um nível de excelência. Eu pegava teoria, prática. Isso vai te levando a um nível de perfeição. E agora nós temos um quinto estágio ainda da aprendizagem, que aí sim, em qualquer coisa que a gente colocar a mão, em qualquer coisa que a gente for querer aprender algo novo, a gente vai conseguir vencer as nossas desculpas, vencer as nossas crenças de capacidade. Você começa a ir muito além. Olha só, primeiro, depois que eu aprendi a tocar bateria, e que na verdade a gente nunca para de aprender no instrumento musical, você sempre tem que estar estudando e praticando. Uma coisa eu aprendi, que qualquer coisa que eu colocar a mesma energia que eu coloquei para aprender instrumento musical, violão, bateria, guitarra, qualquer coisa que eu botar essa energia, flui. Tudo que você foca, expande. Aí então nós chegamos no nível de maestria. Como que funciona o nosso nível de maestria? Olha só. Quando você tem competência inconsciente, quando você faz as coisas de uma moda que flui, de uma forma que flui. Hoje provavelmente você dirige de uma forma tão leve que você não pensa, agora eu vou trocar para a segunda marcha, se seu carro é manual. Agora eu vou trocar para a terceira marcha. Você não pensa, você simplesmente pega e faz. Quando está nesse nível, você já tem maestria nisso. Carros, por exemplo, eu comecei a dirigir carros com 10 anos de idade. Eu posso dizer que eu tenho maestria em dirigir automóveis. O Carlos colocou aqui então: eu estou um pouco inseguro em deixar meu emprego, ok? Segurança para a família, mas não vou desistir do meu sonho em ser livre e empreendedor. Insegurança paralisa. Carlos, a insegurança foi algo na verdade a segurança, né? A estabilidade foi algo instalado em nós.
Eu também tenho família e agora que eu estou me desprendendo dos empregos de CLT. Mas, claro, tudo tem um custo, na verdade, né? A liberdade tem um custo. Então, a maioria das lives que eu fiz, até a live 140, por exemplo, eu estava trabalhando ainda. Eu tinha que estudar e trabalhar e fazer a live. Mas essas lives já me permitem agora. Eu já fiz algumas palestras anteriormente, mas já me permitem agora palestrar de forma mais leve e mais tranquila, porque está chegando a nível inconsciente. Eu já estou fazendo isso quase naturalmente, sem ficar pensando muito. Mas tudo tem um custo, Carlos. A gente não pode também largar tudo, porque a gente tem responsabilidades. Mas isso também não pode nos travar. Eu e minha esposa já criamos empresa de eventos, só fechou, na verdade, porque devido à pandemia, né? A gente acabou fechando nosso negócio de eventos, mas eu trabalhava nos eventos do fim de semana também. Porque a liberdade, ela tem um preço. Você tem que levantar um capital. Mas o mais importante disso tudo é que na nossa empresa a gente aprendeu muito. Então a gente sabe fazer de novo. Isso é o mais legal. A gente pode até, se precisar trabalhar, a gente trabalha, mas a gente já sabe muita coisa. Então fica mais fácil. Mas a nossa vida é muito curta, então a gente tem que arriscar. A gente tem que aprender algo. O mais importante é você levar o trabalho que você quer a um nível de competência inconsciente. Você fazer aquilo naturalmente. Então você vai, não importa o que aconteça, você sabe fazer aquilo. E quando você sabe fazer algo, a sua vida vai ficando, você acaba ficando mais livre, né? Você acaba tendo liberdade. Mas a liberdade tem um preço. É muito suor, é muito trabalho e muita aprendizagem. Não precisa fazer as coisas à moda louca, mas você sempre tem que se preparar assim. Se você tiver condições de manter a sua casa 6 meses, 1 ano, sem depender de trabalho, e você tiver um capital para abrir a sua empresa, então você está pronto. Toca a ficha que dá. Dá para arriscar, sem medo, e pode ter um resultado extraordinário. Atualmente é o que eu estou fazendo. Eu saí do meu trabalho habitual. Eu era gerente de vendas de seminovos de uma concessionária, saí, mas agora eu tô trabalhando por conta. Então a gente está preparando o trabalho, estudando muito, e agora a gente vai entrar na prática, que é o lançamento digital, né? Então eu tenho um curso de bateria, eu tenho as palestras que eu vou fazer, e tudo isso exige assim, muita pressão. A gente tem que estudar muito, adquirir conhecimento, praticar, mas há uma possibilidade. Lembrando que a liberdade tem um preço, então provavelmente, geralmente a gente tem que trabalhar o dobro, na verdade, né, para conseguir essa liberdade. Porque a gente foi condicionado à estabilidade, a estabilidade acaba nos travando. Mas vamos lá. No nível de maestria, você chega a fazer as coisas sem pensar. Como eu estava falando anteriormente, você dirige um carro sem pensar em trocar a marcha, você passa para a segunda marcha, terceira, quarta marcha sem pensar. Quando você chega nesse nível de aprendizagem, que é um nível de maestria, você já praticou muito. Tudo que era teoria se tornou parte de você. Você faz as coisas sem pensar. Assim como eu toco bateria conversando com você hoje, eu consigo fazer isso, porque de tanto repetição, aquilo se tornou a nível de maestria. Você faz sem pensar. Você tem muitas horas de repetição. E olha que interessante, ó. Para você levar, você leva em torno de 1000 horas para alcançar competência consciente, ou seja, para você ter uma habilidade. Você leva cerca de 5000 horas para chegar à competência inconsciente, quando aquilo faz parte de você. Quando você faz aquilo naturalmente e não precisa mais pensar para fazer aquilo. Como dirigir um carro, qualquer coisa que você queira aprender. 5000 horas leva você à competência inconsciente, já faz parte de você aquele aprendizado. Você faz de forma natural. E são necessárias em torno de 25.000 horas de prática para chegar à maestria. Provavelmente nós aqui, quem dirige já há muito tempo, eu dirijo desde os meus 10 anos, já chegamos a nível de maestria no volante. Nós dirigimos sem pensar, nós escutamos rádio, podemos trocar de música no rádio, embora não seja legal. A gente pode até de repente olhar o celular dirigindo ainda, não é legal fazer isso, tá? Mas muitas pessoas fazem, não pode fazer. Mas por quê? Porque você chegou ao nível de maestria da aprendizagem. Você levou mais de 25.000 horas, talvez você não calculou, mas você já chegou a mais de 25.000 horas em muitas coisas. Igualmente ao caminhar.
você já tem o equilíbrio, o balanceamento, porque você já andou mais de 25 mil horas, você nem percebeu. Quem tem a minha idade é só calcular. É só calcular. Nós já passamos de 25 mil horas no caminhar, nós já passamos de 25 mil horas em ler, talvez. Então você faz isso naturalmente, você consegue fazer sem pensar muito, sem dar comandos para o seu cérebro. Então, gente, qualquer coisa que a gente queira fazer, qualquer coisa que a gente queira empreender, é necessário se abrir para o conhecimento. O impossível é só um palpite seu. Na verdade, nada mais, nada menos do que você acha que não consegue, porque talvez você se compara com outras pessoas, mas você tem que só se abrir para o conhecimento, começar a estudar, praticar e levar a nível inconsciente. Quando você tiver uma habilidade bem desenvolvida, você já conquistou aquilo que você queria pelo conhecimento. E agora o resultado vem. Então tudo que a gente quiser fazer, aprendizagem, envolve você aprender algo novo para ter um resultado novo. Nada é impossível. O impossível é só um palpite que você criou, é um teto mental que você criou para você mesmo. Então, é possível nós ter liberdade financeira, é possível nós atingir outros patamares da vida, é possível nós alcançar algo maior do que ainda não alcançamos. Nós só temos que se libertar da escolaridade. Como assim? Muitas pessoas acham que o conhecimento está na escola, mas a escola só tem informação. Muita informação, informação boba. Eu vejo muita informação em pessoas que fazem faculdade e tem muita informação que a gente não consegue utilizar na vida. Aprendizagem é algo maior. Aprendizagem é algo que você se empenha tanto que você não precisa de um professor, você se torna autodidata. Todos nós temos a capacidade de ser autodidata. Todos nós temos essa capacidade. Quando você tem essa vontade de aprender, assim como eu contei a minha história sobre a bateria, por exemplo, eu tinha tanta vontade que eu não ficava esperando o professor, eu ficava indo atrás de conteúdo e estudando. Quando você tem essa vontade, você se torna um autodidata. Essa vontade de crescer, essa vontade de romper suas próprias barreiras é o que te leva a outros níveis, a níveis extraordinários. Como eu falei aqui em Provérbios 4:8, está assim, ó: ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. Quando você absorve a sabedoria, isso faz você ter uma atitude diferente, uma atitude que impacta as pessoas ao seu redor. Isso sempre te leva a outros níveis. Eu não precisei fazer faculdade para me tornar gerente, não precisei fazer faculdade para me tornar um professor de bateria. Não precisei, mas a vontade de aprender e repassar esse aprendizado é tanta que eu não consigo parar de ler. Eu sempre estou estudando. Agora perceba alguém que só faz faculdade para passar de prova, ele não tem vontade de estudar, ele nem consegue absorver o conhecimento que ele leu no primeiro livro. Porque ele só está preocupado em obter a informação para passar na prova. Mas o autodidata, ele está preocupado em aprender e usar aquele aprendizado para impactar pessoas, para fazer a diferença na sociedade, para fazer a diferença nele mesmo. Então, eu vejo que o autodidata, ele tem muita mais pressão em aprender. Ele repete o que ele aprende, ele passa para frente. E perceba que é uma pessoa que geralmente, tá? Não é todos, mas geralmente é uma pessoa que faz faculdade de administração, por exemplo, eles estudam tantas coisas idiotas que eles não conseguem absorver a matéria. Daí você pergunta: o que você aprendeu? Uns negócios loucos lá, tipo, nada a ver. E agora pega um autodidata, ele aprende tanto coisas que fazem sentido na vida, que ele consegue te ensinar de uma forma leve, fácil, rápida, e coisas que você vai utilizar na vida. E isso faz toda a diferença, porque ele adquiriu a sabedoria que faz a diferença. E quando você adquire a sabedoria, você é respeitado, você se torna importante, porque ele toca o seu coração. É doido isso, mas é real. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Se você perdeu a live, vai estar disponível no meu YouTube. Eu vou tentar largar aqui no IGTV também. Então, a aprendizagem ela tem 4 estágios: incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente, competência inconsciente. Quando você leva qualquer coisa que você aprendeu a nível de competência inconsciente, que já faz parte de você, você já consegue executar sem pensar muito. Você já adquiriu uma sabedoria incrível e você aprendeu muito já. E depois você leva a nível de maestria. Repetição, repetição, repetição. Passou de 25 mil horas, você já tem maestria naquilo. E aí sim você começa a impactar
e ter resultados muito diferentes. Tá bom? Ame a sabedoria, então, como diz Provérbios 4:8, e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. Seja um autodidata, pratique o autodidatismo. Seja uma pessoa com gana de aprender, com gana de vencer, e ninguém vai te segurar nessa terra. Ninguém, absolutamente ninguém. Tudo é possível àquele que crê. Quando você acredita, quando você tem fé na sua capacidade, quando você conhece a sua identidade, quem realmente nós somos, ninguém pode nos parar. Ninguém mesmo. Nem todos os problemas que enfrentamos na vida. Nada segura alguém que acredita. Tá bom? Grande abraço. Só vou tirar um print aqui. Lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo. E juntos somos mais fortes. Então, se fez sentido para vocês, curta, comente, compartilhe, faça perguntas. Vamos interagir. Que tudo isso pode fazer a diferença para outras pessoas. Tá bom? Até mais!